Bom, pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa primeira aula do curso Habilidades Cognitivas para Concursos e Seleções. É uma satisfação ter aqui vocês e vamos estar aqui nessa primeira aula fazendo uma panorâmica para vocês terem uma visão geral sobre essa questão do uso das habilidades cognitivas em processos seletivos, concursos, mais especificamente em provas. Então, eu vou aqui, a partir de agora, compartilhar aqui a tela do PowerPoint e vocês fiquem bem à vontade de fazer perguntas, de interromper, tá? A gente vai fazer algo assim, bem interativo, na medida que vocês forem tendo dúvidas ou quiserem fazer algum comentário, tá? E eu vou gerenciando isso. Ok? Então, vamos lá. Bom, a gente quer, com esse curso, responder algumas perguntas que a maioria das pessoas não se dá conta, né? Por exemplo, quais as principais habilidades cognitivas exigidas nas avaliações atuais? Outra questão, você conhece os 4 passos para responder qualquer questão de prova? Então, de uma forma geral, a maioria de nós, em determinado momento da nossa trajetória profissional, necessita se submeter a algum tipo de avaliação para progredir na carreira. Todo mundo, em algum momento da sua vida, vai precisar disso. Após a graduação, vai ter em algum momento essa necessidade. Então, a gente pode aqui citar alguns exemplos. Um bastante conhecido é a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, onde o bacharel em Direito necessita passar nessa prova para poder ter a habilitação, ter a carteirinha da ordem e poder atuar com o direito. Então, esse é um exemplo de avaliação específico no direito, mas conhecido pela grande maioria das pessoas. Um outro exemplo é o Revalida, que está muito em voga na atualidade, principalmente aí dos médicos que estão no exterior, formados no exterior, e querem revalidar o diploma para poder atuar no Brasil. Então, o Revalida é um exame justamente que vai poder medir se o candidato, no caso, um médico formado no exterior, está apto para poder atuar no Brasil. É um exemplo também de avaliação do ponto de vista profissional. Um outro exemplo muito comum é a questão de concurso público, que é o interesse aqui da maioria dos participantes nesse curso. Então, geralmente, concurso é o processo seletivo principal, vai ser prova. E outro exemplo também de processo seletivo é a questão do Enem, e aí avaliações similares, como vestibulares de uma forma geral. Então, esses aqui são alguns exemplos de avaliações dentro do âmbito profissional. O Enem, no caso, ainda no início, antes da pessoa ter uma formação, mas, de qualquer forma, já é dentro do âmbito profissional, né? Ou pelo menos pré-profissional. Sintetizando isso que eu acabei de colocar para vocês, nós temos, então, como exemplos ou tipos de avaliações dentro da área profissional. A habilitação, então, que é autorização legal para o exercício profissional, o exemplo que eu citei, o exame da ordem. Nós temos também a certificação, que consiste no atestado formal de competências profissionais. E aí a gente tem como exemplo, quando a pessoa vai tirar um título de especialista por uma instituição legitimada. Na psicologia, que é a minha área, nós temos certificação para especialistas e outras áreas também. Então, ele atesta que aquele profissional possui determinados conhecimentos e competências. Tem aí uma finalidade diferente da habilitação que a gente viu anteriormente. Um exemplo aí que ilustra também é a revalidação do diploma estrangeiro, como eu citei ainda há pouco, o caso do Revalida para os médicos. Um outro exemplo, então, comum de avaliação profissional ocorre nos processos seletivos, que consiste no quê? A escolha pelo grau de correspondência entre os pré-requisitos de uma função ou cargo e as características do candidato.
Então, a correspondência, quanto mais esse candidato possuir os pré-requisitos daquela função, maior é a probabilidade, então, dele ser selecionado. Tá? Isso aí para a gente dar uma contextualizada no âmbito de necessidade de avaliação ao longo da trajetória profissional. Um outro exemplo, então, que eu citei, o Enem, vestibular, estão dentro desse contexto, mas também mestrado, doutorado, todo o processo de seleção que você vai pleitear um cargo, uma bolsa, uma oportunidade e que, na maioria das vezes, vai passar pelo processo de avaliação através de provas. E que é o que interessa mais aqui também para a gente, a questão dos concursos públicos. Bom, aprofundando um pouco na questão dos processos seletivos e concursos, eles, de uma maneira geral, avaliam se o candidato possui os conhecimentos e as competências necessárias para o exercício da função ou atividade. Buscam o candidato mais adequado, ou seja, que tem um maior grau de correspondência entre as características pessoais e os pré-requisitos. Diferencia-se de outras avaliações pelo fator competitivo. E aí é um ponto importante. Diferente da avaliação destinada a uma habilitação, como é o caso da OAB, ou destinada a uma certificação, no caso de concurso, processo seletivo de uma forma geral, há esse elemento de competir com outros candidatos. Porque numa habilitação, voltando ao exemplo da OAB, cada candidato não está concorrendo com o outro. Ele está ali, ele tem que conseguir aquele valor mínimo para poder ganhar a habilitação. Ele não tem que concorrer com outros profissionais. Agora, no caso de processo seletivo, sim. Então, há esse fator competitivo, porque existe a limitação de vagas, a inclusão de alguns implica a exclusão de outros. Tá? Então, esse é um elemento que torna mais difícil o processo seletivo. Então, para a gente ter uma noção melhor, a gente pode falar da avaliação para, teoricamente, conceitualmente, explicar para ficar mais claro no que consiste. Nós temos os pré-requisitos de uma função e as características do candidato. Então, esses pré-requisitos da função são habilidades e conhecimentos. Então, vocês estão vendo aí uma série de habilidades que vão aparecer, por exemplo, através dos editais, e os conhecimentos ou conteúdos de aprendizagem que o candidato deve dominar. O que a avaliação vai fazer? Vai olhar cada candidato e ver o quanto ele tem das habilidades ou conteúdos que são parâmetros para aquela função, cargo ou bolsa. A avaliação dentro desse contexto do processo seletivo, ela, na verdade, é uma espécie de régua que irá medir a distância entre esses pré-requisitos da função e as características que o candidato possui. Tá? Então, verifica-se o grau de correspondência entre os requisitos da função e as características do candidato. Ok? Bom, a questão dos métodos seletivos. Esse é um ponto importante aqui para a gente ter uma noção dos métodos seletivos. Então, vários são os métodos de seleção. Nós temos observação, é uma das formas. Nós temos as dinâmicas de grupo, também são muito comuns, principalmente em processos seletivos de empresas. É bastante utilizada a questão de dinâmicas. Entrevistas também. E muitas vezes esses métodos eles são conjugados com outros. Então, em muitos casos, não é utilizado apenas um método, mas vários métodos. Testes de experiência, então, tanto experiência quanto desempenho, mas experiência aqui no sentido, das vezes, a pessoa ficar naquela função por algum período, tradicionalmente, a nível de trabalho, até se considera a nível da legislação, né? Aquele período de experiência de 3 meses, está dentro disso daqui. E análise também dos títulos, diplomas, certificados, prêmios, currículos, isso é muito comum em critérios para a seleção de professores nas universidades, por exemplo.
e também o mais comum, que são provas. Como eu disse, muitos desses são conjugados dentro de diferentes etapas de um processo seletivo. Aprofundando nas provas, que é o que a gente vai estudar mais aqui ao longo do curso, com as habilidades cognitivas, é importante a gente entender melhor uma definição de prova. Ela é um instrumento avaliativo, geralmente composto por uma série de questões ou problemas apresentados por escrito ou oralmente, com a finalidade de avaliar o grau de conhecimento ou de competências e habilidades do candidato sobre determinado tema. Então, o que é necessário, diante disso, para a gente responder qualquer questão de prova? Né? Essa é a pergunta muito importante aí para a gente refletir. Obviamente, é dominar os conhecimentos exigidos e ou as habilidades requisitadas. Então, isso é o padrão. É o que, em concurso, vai ser explicitado nos editais. Mas será que é só isso? Eu pergunto para vocês, será que é só isso? Então, esse é um elemento para a gente considerar. Vamos ver aqui o seguinte exemplo, um exemplo que eu gosto muito de trazer, que são dos pontos cardeais. Então, eu pergunto para vocês, quais são os pontos cardeais? Provavelmente aqui todo mundo sabe. Quais seriam os pontos cardeais? Estou dando um tempinho para vocês se manifestarem. Estão tímidos através do computador. Bom, dando esse tempo aí para vocês, obviamente, os pontos cardeais envolvem norte, sul, leste e oeste. Mas a pergunta que eu faço agora é o seguinte: você sabe utilizar os pontos cardeais para orientar a si mesmo? Quer dizer, a maioria das pessoas sabe quais são os pontos cardeais. Onde a gente pergunta, sabe falar norte, sul, leste e oeste. Mas a esmagadora maioria não sabe como se localizar e se locomover através dos pontos cardeais. Esse é um grande problema. Esse é fruto da nossa educação tradicional, extremamente conteudista, onde a gente decorava certos conhecimentos, mas não sabia aplicar esses conhecimentos. Então, a pessoa não sabe utilizar esse conhecimento, no caso específico, para localização ou locomoção. Na tendência atual das provas, não basta apenas verificar se o candidato domina certos conteúdos, como a gente aprendeu aqui os pontos cardeais. É necessário também ver o que o candidato sabe fazer com esses conteúdos, em contextos específicos, ou seja, se sabe aplicá-los. Isso, a Daniela está colocando aqui a dificuldade de localização. Muita gente só com o GPS, olha lá, não é? Mas a questão que eu trago é, como exemplo, que nós aprendemos esse conteúdo, mas a gente não sabe utilizá-lo. A maioria, pelo menos, não sabe se locomover e se localizar, né? Se direcionar e se localizar com os pontos cardeais. Um conhecimento que é para essa finalidade, ou para essas finalidades. Então, isso se dá também em outros domínios, com outros conteúdos. Nós aprendemos uma série de coisas e muitas vezes a gente não sabe aplicar na vida prática, no cotidiano, em situações específicas. Só que hoje já se avalia que isso, obviamente, não é suficiente. E as questões de provas, principalmente em concursos, estão levando em consideração se o candidato também sabe aplicar esses conteúdos e não somente reproduzi-los. Então, vamos pegar esse exemplo aqui do ENAD de psicologia. Tá? Vejam só. Paulo, bancário, 21 anos, procura um serviço de saúde mental, encaminhado pelo médico do banco. Na entrevista de triagem, relata que em seu trabalho, os colegas estão sempre olhando para ele, fazendo comentários jocosos a seu respeito, o que ele percebe pelo jeito como eles olham e dão risada às vezes. Não sabe o porquê dessa atitude deles, pois antes eram amigos e até costumavam sair todos juntos. Suspeita que talvez
tenha sido pelas mensagens que andou recebendo pelos jornais e pelo rádio. Eram mensagens cifradas a respeito de sua pessoa que só ele conseguia entender. Outro dia, no banco, estava tentando ouvir a notícia no rádio, mas ninguém conseguia ouvir nada. Aí foi levado ao médico do banco, que achou que ele estaria estressado e encaminhou para este hospital. Vamos ver agora, então, o enunciado. Se você estivesse fazendo essa entrevista de triagem, qual seria a hipótese diagnóstica e o encaminhamento mais coerente de acordo com os critérios propostos pelo DSM-4? Então, vejam só, se a gente for considerar aqui esse enunciado, a gente pode dividi-lo em duas partes. A primeira é essa parte aqui, ó. Qual seria a hipótese diagnóstica? Então, reparem que para o candidato ou aluno responder essa questão, ele tem que ter um conhecimento vasto relativo a psicopatologias, as doenças mentais, né? O que é depressão, o que é bipolaridade, o que é esquizofrenia, o que é transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros problemas mentais e emocionais. Mas só isso não basta. Vejam que a questão está solicitando que ele aponte qual é o caso, qual é a doença mental de Paulo, que foi aqui descrita no caso. Então, o aluno, além de conhecer todas essas doenças, ele tem que ser capaz de reconhecer qual doença está se manifestando ali no caso dado, para poder fazer esse diagnóstico. Então, só o conhecimento em si não é suficiente. Ele precisa aplicar uma série de operações para fazer interpretação, classificação, como a gente vai ver. Outro aspecto desse enunciado é o encaminhamento mais coerente. E aqui é um outro ponto interessante. Reparem que agora é uma outra solicitação. Está pedindo qual tipo de terapia seria mais indicada. A terapia mais indicada, o aluno também, para poder responder a essa questão, ele tem que dominar uma série de terapias, conhecer uma série de terapias. Psicanálise, terapia de grupo, terapia breve, dentre outras. Mas só isso não basta. Só ter esse conhecimento não é suficiente. É necessário também que ele saiba julgar, mais especificamente avaliar o caso que foi dado no texto e poder então indicar, olha, para este caso lá do Paulo, o mais indicado, a terapia mais indicada é tal, é X. Veja que agora, apesar também de ter um conhecimento específico, é necessário também aplicar esse conhecimento dentro do caso. Nesses dois exemplos que a gente dividiu o enunciado, são exigidos conhecimentos específicos, mas são exigidas operações mentais diferentes. Então, vamos ver aqui as respostas. Ó. A gente pode dividir as respostas em duas. A primeira parte é referente à hipótese diagnóstica, que é o transtorno de personalidade borderline, nesse caso, e a segunda parte, a terapia mais indicada. E assim, ó, todas as alternativas elas vão se manifestar. Tá? Sempre uma parte que é a possível doença e a outra parte é a possível terapia. No caso aqui, a resposta é letra D. Então, gente, diante disso, eu pergunto novamente para vocês, o que é necessário para responder questões de prova? Voltando ao caso que a gente acabou de ver, vai ajudar a gente a refletir aqui. Ó. Se a gente considerar alguns passos, que aqui a gente já vai abordar mais no curso com vocês, que são os 4 passos para analisar qualquer questão de prova, a primeira pergunta é, o que está sendo fornecido? Então, o que está sendo fornecido? Nesta questão, fazendo a meta-análise aqui da questão, é um caso de psicopatologia, de doença mental. Então, esse é o primeiro passo. A gente tem que ter noção do que está sendo fornecido, que informações estão sendo dadas. O segundo passo, o que está sendo solicitado? É o segundo questionamento que você deve fazer quando vai fazer a análise de qualquer questão de prova.
o que está sendo solicitado. Você tem que ter muita clareza sobre isso. No exemplo aqui que a gente está vendo, vejam só, como a gente dividiu o enunciado em dois, em relação à hipótese diagnóstica, né, um tipo de psicopatologia. E em relação ao encaminhamento, a indicação de terapia mais adequada para o caso. Então, é isso que está sendo solicitado. São duas solicitações aqui. Aí nós vamos para o terceiro passo. Qual conhecimento prévio é necessário? Então, você viu o que está sendo dado, você viu, além do que está sendo dado, o que foi solicitado, e agora você tem que ver, daquilo que você estudou, do que você conhece, qual é o conhecimento, então, a que conhecimento se refere. Aqui a gente viu que envolve uma classificação psicopatológica, quer dizer, o tipo de doença mental, se é bipolaridade, depressão, uma fobia específica e tal, e o tipo de terapia mais indicado ali para aquele caso. Então, eu tenho que conhecer os vários tipos de terapias. E aí, gente, nós vamos para um quarto passo que normalmente nós não aprendemos, não ensinam para a gente nas escolas, que é qual ou quais operações mentais eu preciso realizar para poder responder aquela questão. Como a gente viu, não basta apenas eu ter o conhecimento sobre doenças mentais, não basta eu ter apenas o conhecimento sobre os diferentes tipos de terapia. Eu tenho que saber indicar qual é a doença mental para este caso exposto, e eu também tenho que saber julgar qual é a terapia mais apropriada para indicar. Então, na primeira parte, em relação ao diagnóstico, às doenças mentais, eu tenho um objeto que vai ser classificado e eu tenho as classes, que são as categorias do DSM-4, essa é uma questão antiga, hoje já tem o DSM-5, mas são as doenças mentais servem como categorias. Portanto, a habilidade que está relacionada é a de classificar. Mas, em relação ao encaminhamento mais coerente, eu tenho um objeto avaliável, que são as terapias, e eu tenho um critério que é solicitado, que é a adequação ao caso, em questão de Paulo. Então, a habilidade que é exigida, ou a operação mental, é a de avaliar. Então, gente, nós podemos aqui sintetizar o que a gente acabou de fazer nos 4 passos para responder qualquer questão de prova. O primeiro passo, o que está sendo fornecido? Quais são as informações dadas? O segundo passo, o que está sendo solicitado? Qual a solução solicitada? O terceiro passo, qual conhecimento prévio necessito? E o quarto passo, quais operações mentais devo realizar? Então, essa é a síntese dos 4 passos para responder qualquer questão de prova, ok? Bom, então, a estratégia padrão de avaliação nas provas atuais parte geralmente de uma situação problema, como a gente acabou de ver no exemplo aqui da questão do ENAD, e é solicitado ao candidato que indique a solução. Qual é a solução? Certo? Então, essa é a estratégia padrão na avaliação das provas atuais. Então, avalia-se a capacidade do candidato de articular um conjunto de conhecimentos a fim de elaborar ou encontrar uma solução para resolver problemas em contextos específicos. Tá? Então, eu pergunto de novo, o que é necessário para responder questões de provas? Diante do que a gente viu, o conhecimento prévio é fundamental, isso todo mundo sabe, mas também é muito importante as operações mentais. Então, isso que é o diferencial e que é exigido para que você possa aplicar o conhecimento em situações específicas, em situações reais. Essas habilidades cognitivas, então, para a gente ter uma noção, isso fica muito mais claro, pelo menos intuitivamente para as pessoas, quando a gente pede tarefas específicas. Então, por exemplo, se eu pedir para você analisar um texto, vai ter uma finalidade, quando eu vou analisar um texto. Se eu pedir, por outro lado, para você interpretar um texto,
tem um outro objetivo, certo? Interpretar um texto é diferente de analisar um texto. Agora, se por outro lado eu ainda pedir para você avaliar um texto, também vai consistir numa outra tarefa. Então, veja, analisar, eu vou conseguir identificar quais são os elementos que compõem aquele texto, ou seja, quais são seus componentes, como eles estão organizados, ordenados, estruturados, quer dizer, o arranjo a maneira em que eles aparecem dentro do texto, estruturam o texto, por exemplo, o sequenciamento, né? Agora, se eu vou pedir para interpretar esse texto, eu tenho que dar um significado. O que ele representa? O que ele quer dizer? Por outro lado, avaliar, eu vou julgar, eu vou atribuir algum valor àquele texto. Pode ser em relação à qualidade, à estética, a uma série de parâmetros aí diferentes. Bom, isso então ilustra que cada uma dessas operações tem uma finalidade. E dependendo da questão de prova, uma vai ser exigida, a outra vai ser numa outra, ou várias vão ser exigidas para responder uma mesma questão. O diferencial vai ser justamente você saber identificar quais são as operações exigidas e saber executá-las adequadamente conforme o contexto. Então, dentro disso, eu pergunto para vocês conhecem quais são as habilidades cognitivas de uma forma geral? O que cada uma quer dizer? Então, se eu perguntar, por exemplo, analisar, o que viria a ser analisar? Analisar é decompor em partes. Então, você tem um todo, um objeto, e você decompõe esse objeto nas suas partes constituintes. Avaliar. O que vem a ser avaliar? Avaliar é atribuir valor a algo a partir de um padrão de referência. Então, por exemplo, quando você avalia um filme, avaliar um filme, você gostou do filme, não gostou do filme, você vai ter critérios. O que é um bom filme? Os atores se trabalharam bem, o roteiro está bem adequado. Então, você tem certos parâmetros. Isso pode servir para uma comida. Você foi num restaurante e achou o restaurante, a comida do restaurante muito boa. Quando você faz esse julgamento, você está avaliando. A mesma coisa, você pode avaliar um livro, falar esse livro é muito bom, esse livro não é bom, esse livro é muito técnico, ou esse livro é inapropriado para certo tipo de pessoa, e por aí vai. Agora, o que vem a ser classificar? Classificar, por outro lado, é agrupar por semelhanças. Então, é você agrupar a partir de determinadas categorias. Então, eu posso chegar, por exemplo, num supermercado, e a gente vai ver que o supermercado todos os produtos estão agrupados. As seções do supermercado são grandes categorias. A parte de produtos de limpeza, frios, carne. A gente vai ver, então, que todos os bebidas, o supermercado é estruturado a partir de classificações que vão corresponder às seções do mercado, em níveis de classificação, né? Cada seção, prateleira e por aí vai. Então, seria um exemplo de classificação. Sempre a gente agrupando. Tudo que tiver tipos, nós podemos ter classificações, por exemplo, de animais. Então, cachorro, gato, elefante, macaco e por aí vai. Ou classificação de animais, fruta, legume, animais, de alimentos, frutas, legumes, verduras, dentre outros. Tá? Comparar. O que vem a ser comparar? Alguém tem uma ideia? Comparar? Comparar é ver semelhanças e diferenças entre dois ou mais objetos. Então, você pode comparar preços. É uma situação muito comum na atualidade, né? Principalmente através da internet. Você vai fazer uma viagem e aí você compara as possibilidades de passagens através de diferentes companhias, diferentes dias, horários, se o voo é direto ou é com escala ou com conexão. Então, você tem uma série de itens que você vai comparar uma possibilidade com a outra. Ou seja,
identificar semelhanças e diferenças. Agora, definir. O que vem a ser definir? Definir é dizer o que algo é a partir dos seus critérios ou dos seus elementos distintivos, distinguindo, então, de outros conceitos ou de outros objetos. Estou aqui dando só uma pincelada, tá, gente? Descrever. Descrever é apresentar as características de algo. Por exemplo, no descrever, a gente tem o retrato falado. A pessoa, então, ali foi testemunha ou vítima de um crime e ela começa, dentro do contexto policial, ela, então, vai descrevendo e um técnico vai fazendo a ilustração do que se aproximaria o rosto do possível suspeito. Então, isso é descrever. Tá? Exemplificar, apresentar ou confirmar uma ideia, uma afirmação ou um conceito a partir do fornecimento de outras ideias, fatos, fenômenos, conceitos e tudo mais. Explicar. A maioria das pessoas vão considerar explicar numa acepção mais ampla, já também linguística, de ser claro, de passar uma ideia e tal, ou um funcionamento de um sistema ou de um objeto. Mas aqui, explicar a gente quer ver com uma acepção específica na área da operação mental. Então, olha só, todas essas palavras elas são polissêmicas. Todas elas são polissêmicas, têm múltiplos significados. Mas nós estamos vendo aqui do ponto de vista da operação mental. Explicar, aqui nós vamos considerar como identificar a relação de causa e efeito. Fenômeno A gera fenômeno B. Fenômeno Y é efeito do fenômeno X. Tá? Interpretar. O que vem a ser interpretar, por sua vez? Atribuir significado a algo. Então, por exemplo, o que é um cachorro com o rabo abanando? A maioria vai saber que é um cachorro que está alegre, está feliz. Mas a gente não vê felicidade. A gente não consegue ver alegria. Então, o que a gente vê é o rabo abanando. E a gente, a partir desse rabo abanando, atribui que o estado subjetivo daquele cão é de felicidade, é de alegria. Então, interpretar, você sempre parte de algo que você vê diretamente para algo que você não vê diretamente. Isso, então, é atribuir significado. É justamente o processo de interpretar. Sintetizar, por sua vez, é chegar à essência de algo. Então, interpretar é o oposto de analisar. Enquanto analisar, você parte de um objeto e decompõe nas suas partes constituintes, no sintetizar, você junta as partes de algo, que muitas vezes estão dispersas, para constituir um todo, ou para chegar na sua essência. Isso é sintetizar. Então, a gente pode considerar analisar e sintetizar como os lados opostos de um processo, tá? Os polos alternados. Argumentar é um outro exemplo, é a capacidade de elaborar argumentos. Criticar significa concordar ou discordar de algo de maneira fundamentada. Bom, eu citei esses exemplos aqui só para a gente dar uma panorâmica e para vocês avaliarem o quanto vocês conhecem ou não, ou em que grau é cada uma dessas operações. E também para mostrar, para deixar mais evidente, que elas se diferenciam. Se elas têm nome diferente, já mostra que têm finalidades e processos diferentes. Então, nos cursos que eu ministro, eu mostro o que significa cada uma dessas operações e mostro também o passo a passo mental de cada uma delas. É claro que aqui são algumas, vocês vão ver, não todas essas aqui, mas também vão ver outras, dentro desse curso. Mas estou falando no meu trabalho em geral. E há mais de 10 anos eu venho trabalhando na qualificação de professores, mostrando, ensinando a cada uma dessas operações mentais, mostrando as estratégias didáticas, ou seja, como ensinar qualquer conteúdo ou qualquer competência a partir dessas operações mentais, e também mostrando como elas são exigidas
em avaliações oficiais, como ENAD, Enem, concursos, dentre outras. Então, os professores aprendem a fazer isso. Neste curso agora que vocês estão fazendo, eu vou ensinar do ponto de vista dos alunos como que vocês podem identificar essas operações nas provas, nas questões de provas, e obviamente, poder aplicá-las para responder essas questões. Com isso, vocês vão ter uma probabilidade maior de sucesso na resolução das questões. Então, hoje eu trabalho com 34 operações mentais. E eu agrupo essas operações em 4 grandes grupos. O primeiro deles é as habilidades cognitivas de compreensão, que são aquelas principais para você compreender qualquer coisa, qualquer tema, qualquer assunto. Na verdade, essas classificações, esses 4 agrupamentos, eles não são estanques, eles não são excludentes. A gente poderia pensar num modelo de classificação radial, em que, em uma determinada categoria, as habilidades estão ali porque elas se aproximam mais daquela categoria. Mas isso não significa que elas não estejam presentes também em relação às outras categorias. Bom, então, as habilidades de compreensão, que constitui do maior número de habilidades, as habilidades de argumentação, que são aquelas necessárias para você admitir qualquer conhecimento, as habilidades cognitivas de pesquisa, fundamentais quando você vai buscar um conhecimento novo, então, através da pesquisa, e as habilidades cognitivas de aplicação, quais as habilidades que você aplica o conhecimento que você já possui para finalidades práticas, seja a geração de um produto, de um serviço, a realização de uma tarefa. Claro, como eu disse, que todas as outras habilidades também são utilizadas. Aqui a gente está falando do ponto de vista de grau ou de maior intensidade conforme a tipologia. Bom, nesse curso nós vamos ver algumas das habilidades cognitivas de compreensão. Não todas, mas as principais. Então, só para vocês terem uma panorâmica das habilidades cognitivas de compreensão, de todas as habilidades que envolve essa categoria, mas nós não vamos ver todas elas, tá? Então, lembrar, que envolve diretamente o processo de memória, analisar, comparar, classificar, contextualizar, avaliar, descrever, narrar, sintetizar, conceituar, definir, exemplificar, explicar, relacionar, interpretar e articular. Essas são, então, as habilidades cognitivas de compreensão. Tá? Bom, vamos ver aqui um exemplo para que vocês tenham uma noção melhor, mais prática, de como nós utilizamos essas habilidades. Vamos começar aqui com analisar. Então, analisar é a habilidade cognitiva de separar um todo, objeto ou realidade, em seus elementos básicos ou partes componentes, visando a sua compreensão. Então, vamos supor aqui, fazer um exercício, que você está diante de uma árvore. Essa ilustração aqui é só para exemplificar, tá? Mas de uma árvore de uma maneira geral. Se nós fôssemos fazer a análise de uma árvore, nós teríamos então que dividi-la nas suas partes constituintes. E quais seriam as suas partes? Alguns segundos para vocês pensarem. Bom, o que vocês devem estar considerando é que uma árvore a gente pode dividi-la em partes como raiz, tronco, galho, folha, flor e fruto. Então, reparem que a gente aqui picotou a árvore nos seus elementos constituintes, pelo menos em um primeiro nível. Nós poderíamos continuar esse processo. Para isso, então, a gente vai selecionar uma dessas partes, no caso ali o fruto, a maçã, e vamos fazer o mesmo procedimento mental. Vamos decompor essa maçã nas suas partes constituintes. Alguns segundos para vocês pensarem.
E aí? Eu acho que vocês pensaram as seguintes partes. Maçã pode ser, então, dividida na sua casca. O cabinho, que todo mundo aí muitas vezes não sabe o nome exato, sempre cria um pouco de confusão. A polpa e as sementes. Reparem, então, que nós fizemos agora o mesmo procedimento em relação à árvore. Nós pegamos o todo e fomos dividindo, picotando nas suas partes constituintes. Então, esse é o procedimento de analisar. E aí, então, eu faço a seguinte pergunta. Reflitam sobre o procedimento mental que vocês acabaram de fazer. Qual seria o passo a passo, o fluxograma, as etapas para o procedimento mental? Como que vocês fizeram essa análise? A maioria aqui foi lembrando das partes, não é? Se vocês seguiram o que acontece com a maioria das pessoas, vocês foram lembrando, e que, na verdade, não constituiu uma análise. Porque tanto aqui na árvore, na maçã, quanto na árvore, vocês aprenderam isso desde criança. Então, desde pequeno, vocês já tinham esse conhecimento. Então, na verdade, vocês foram só lembrando. Agora, para vocês realmente terem uma noção do processo mental que vocês realizam, que se chama de metacognição, é interessante trazer um objeto que vocês não conhecem. Esse objeto, então, que vocês estão vendo agora, se vocês fossem dividi-lo em 3 partes, quais seriam elas? Quais seriam essas 3 partes? Vejam. Nós teríamos aqui, vejam se vocês concordam, nós teríamos aqui uma primeira, que é aqui embaixo, vocês estão vendo aqui pelo cursor, juntamente com esse ponto aqui mais proeminente, que a gente poderia então chamar esse conjunto de base, né, com os pés aqui, ó. Se a gente fosse dividir em 3 partes, então essa seria uma parte, esse conjunto inteiro aqui seria uma parte. Um outro conjunto, uma outra parte bem evidente seria essa rodela aqui em cima, ó. Então, nós teríamos essa rodela aqui. E nós teríamos uma outra parte, que é entre essa rodela e essa base, esse corpo aqui, correto? Se nós fôssemos dividir somente em 3 partes aqui, para considerar o exemplo aqui para todos nós. A grande pergunta é, o que fez a gente conseguir dividir nessas 3 partes? Por que a gente consegue dividir, pelo menos nessas 3 partes? Você pode pensar para você mesmo. Por quê? O grande pulo do gato aqui, a gente vai ver, porque elas têm padrões diferentes. Então, nós conseguimos enxergar, apesar de ser um todo que está unido, nós conseguimos fazer essa divisão porque esses trechos aqui têm padrões diferentes, seja de formato, seja de cor, seja até mesmo de função. É assim que a gente pode proceder qualquer análise. Então, o pulo do gato, em relação ao procedimento de analisar, aqui já mostrando para vocês o passo a passo mental, que vocês vão ver de analisar na semana que vem, na apostila, esse aqui é o grande pulo do gato. Observe padrões diferentes. O forma, função e ou composição. Cada padrão é uma parte constituinte. Então, foi o que a gente fez ali. A gente viu formato, coloração e também função, até eu chamei ali de base, que é muito comum nas nossas atividades presenciais as pessoas reconhecerem ou chamarem de base e de pés, porque por estar embaixo e pelo formato, as pessoas associam que tem a função de sustentação. Então, vão no seu conhecimento prévio, aquilo que é análogo, e aí atribuem o nome de base, de pé, em função desse conhecimento prévio. Mas, primeiro, reconhecer um padrão diferenciado. Então, cada padrão vai ser uma parte constituinte.
E aí você indica cada parte ou componente, organizando as informações conforme a estrutura e ou dinâmica. Acabei de ensinar para vocês o passo a passo mental de qualquer análise. Qualquer coisa que você for analisar, desde algo concreto, como uma peça, como a gente acabou de ver, como algo abstrato, como, por exemplo, uma teoria, em todos eles nós vamos seguir esse procedimento mental. E a área que for, o domínio que for. Então, se você dominar isso e reconhecer quando é necessário você utilizar, você, então, passa a ter uma capacidade de raciocínio muito melhor, muito mais aperfeiçoada. Isso, então, é a habilidade de analisar. Vamos ver como isso cai numa prova. Reparem só. Esse exemplo aqui do Enad. Quando o homem não trata bem a natureza, quando o homem não trata bem a natureza não trata bem o homem. Essa afirmativa reitera a necessária interação de diferentes espécies representadas na imagem a seguir. Então, olhem só essa imagem. Ok? Analisem essa imagem bem. Agora, veja o que se pede. Depreende-se dessa imagem a atuação do homem na clonagem de animais pré-históricos? O que vocês acham? B. Exclusão do homem na ameaça efetiva à sobrevivência do planeta? C. Ingerência do homem na reprodução de espécies em cativeiro? D. Mutação das espécies pela ação predatória do homem? Ou E. Responsabilidade do homem na manutenção da biodiversidade? Resposta: provavelmente vocês responderam letra E. O que é interessante aqui? Para poder responder corretamente essa questão, o candidato tem que fazer a análise daquela imagem e depois, posteriormente, a interpretação. Mas a análise se dá justamente seguindo aquele passo a passo que eu acabei de mostrar. Você identifica padrões diferentes e, a partir daí, organiza esses padrões. Então, vejam só, a gente reconhece, já num primeiro contato, um rosto humano. Mas também reconhece que esse rosto humano ele é constituído de vários animais. Por quê? Porque eles apresentam formato diferente, coloração diferente, posicionamento diferente. Então, vejam só, no centro da figura eu reconheço um coelho e sei que aquele coelho tem uma função ali de nariz, devido à semelhança com o nariz e à posição no rosto humano, né, que ele se encontra. Eu reconheço que o golfinho que está do lado esquerdo tem a função de sobrancelha, mas eu reconheci que ali era um golfinho, pelo formato diferente, coloração diferente, a posição diferente. A testa é um elefante, ou seja, a gente vai decompondo essa imagem em unidades menores. Essas unidades são os animais. E essa decomposição, ela é justamente a operação mental de analisar. A partir do reconhecimento dessas partes, que são os animais, que compõem o conjunto ou todo, que é o rosto humano, eu consigo fazer aí sim uma interpretação dessa imagem como um todo, que aí me leva à conclusão a responsabilidade do homem na manutenção da biodiversidade. Então, esse é um exemplo interessante da gente ver uma questão que exige, dentre outras, a habilidade de analisar. Agora vamos a um outro exemplo referente a classificar. Classificar é a habilidade cognitiva de distribuir em grupos, categorias, classes ou tipos um objeto ou mais de acordo com um sistema ou modelo referencial por semelhanças. Então, olhem esses veículos. Qual seria a classificação que vocês fariam? Como vocês agrupariam esses veículos? Provavelmente, vocês devem estar pensando em distribuí-los em aéreos, terrestres e aquáticos, certo? Essa seria, então, uma classificação mais provável desses veículos, ou seja, o meio pelo qual eles se deslocam, ok? Agora,
A gente poderia fazer também uma classificação dessas pedras. Talvez o tipo de classificação, o sistema de classificação a ser utilizado não seja tão evidente como no exercício anterior. Mas, neste caso, a gente sabe que pode classificar de acordo com diferentes critérios. Né? A gente poderia classificar pelo quê? Pela cor, pelo valor, pelo formato, alguns são mais arredondados, outros são mais retangulares, pelo tamanho, algumas maiores, outras médias, outras menores. Ou seja, conforme o tipo de critério que eu utilize, nós vamos ter diferentes tipos de ordenações, certo? Então, se eu seguir o critério de formato, a gente provavelmente faria uma espécie de agrupamento seguindo o que eu estou mostrando aqui, se o critério fosse justamente o formato dessas pedras. Tá? Se o critério fosse cor, aí o agrupamento já seria um outro. E assim vai. Se o critério for valor, a mesma coisa. Então, o que eu quero mostrar é que o tipo de classificação que você utiliza vai determinar muito como você está organizando a realidade, ou como você vai compreender a ordenação da realidade que você está refletindo. Então, qual é o procedimento de classificar? Vocês também já realizam isso. Aqui eu já vou de cara mostrar para vocês. Classificar, gente, envolve, primeiro passo, estabelecer as classes. Ou são classes que já são conhecidas, então você adota que vai utilizar essas classes, ou se é algo novo, que ainda não tem as classes definidas, você tem que criar essas classes. Então, seria uma primeira etapa da sua pesquisa. Mas, de uma forma ou de outra, você tem que estabelecer quais são as classes. A partir daí, você vai analisar os objetos. Então, você estabeleceu as classes, que são mais abstratas, e você vai para a análise dos objetos. Qual seria o passo seguinte? Você, então, compara os objetos analisados com as classes, que servem de referencial, a partir de determinados critérios. E, por último, você ordena esses objetos de acordo com as semelhanças entre o observado e as classes. É assim que a gente vai encaixando, então. Vamos pegar aquele caso que a gente viu lá do ENAD, do Paulo e da doença mental. Nós tínhamos um caso, nós tínhamos as doenças mentais pelo DSM-4. Então, essas seriam as classes, os diferentes tipos de psicopatologias. Né? Na primeira etapa aqui, seria as doenças mentais indicadas no DSM-4. E aí, então, a gente analisa o caso. Né? Analisar o objeto seria o caso de Paulo, vendo ao longo do relato quais seriam os elementos que representariam critérios correspondentes a determinada classe de doença. Em seguida, então, a gente compara o objeto analisado com a classe em questão. E aí a gente pode fazer o diagnóstico adequado. Tá? Esses seriam, então, os procedimentos. Vamos ver aqui um exemplo no exame da ordem. Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com dolo direto, dolo eventual, culpa consciente ou culpa inconsciente. Vejam agora, então, que é o que interessa para a gente. Nós não vamos entrar aqui no conteúdo, correto? O que interessa para vocês
aqui no curso é mostrar qual é a habilidade que está sendo exigida. É claro que o candidato, nesse exame da ordem, teria que ter domínio do conteúdo específico referente a essas quatro alternativas. Mas, como a gente está mostrando, é necessário que ele olhe o caso que é dado e possa, então, apontar aonde se encaixa a conduta aqui do Wilson em relação a essas quatro opções. Essas respostas, elas são possíveis categorias e está se pedindo para encaixar o objeto a ser classificado a conduta de Wilson. Então, aqui nós temos um exemplo de classificar, né? De uma questão que exige a habilidade de classificar. No caso, a letra C é a resposta, a culpa consciente. Mas essas quatro opções aqui seriam quatro opções de categorias e o objeto a ser classificado, a ação de Wilson. Ok? E aí, pessoal, nós trazemos aqui mais um exemplo para vocês, que é de avaliar. Avaliar é atribuir valor a algo. Então, avaliar é a habilidade cognitiva de atribuir valor a algo, objeto ou realidade, a partir da relação com um critério de referência. Então, vamos lá ao procedimento. O avaliar é um ponto interessante. Geralmente, quando você vai fazer um processo de escolha ou tomada de decisão, você sempre vai ter a questão a operação de avaliar, dentre outras, mas avaliar é uma questão que vai estar sempre presente. Então, como funciona? De um lado, você tem um objeto real, do outro, um modelo ideal. Quanto mais esse objeto se aproximar, maior é o valor. Esse é a essência do funcionamento de uma avaliação. Por outro lado, quanto mais esse objeto real se afastar, menor será o valor, a partir do seu parâmetro de referência, tá? O seu padrão de referência. Então, vamos ver um exemplo prático na precificação de automóvel. Vamos supor que você vai vender o seu carro, quer trocar e vai, então, vender o seu carro atual. Você vai até uma concessionária e pede para um vendedor estipular o preço do seu carro. Esse vendedor ele vai ter certos parâmetros. Ele, a partir desses parâmetros, vai observar o seu carro e vai ver, quanto mais o seu carro se aproximar desse parâmetro, desses parâmetros ou desse modelo, maior será o valor que ele vai dar ao seu carro. Quanto mais o seu carro se afastar, menor será o valor. Quais seriam exemplos que compõem esse parâmetro de um vendedor? Por exemplo, o ano. Quanto mais recente é o carro, maior é o valor. Quanto mais antigo, menor o valor. Conservação, ou seja, ausência de peças faltando, ter peças originais, não ter nada arranhado, né, não ter nada quebrado. Então, isso pode fazer valer mais ou menos o automóvel. Quilometragem é um outro critério. Quanto mais quilômetro rodado, menor o valor. Quanto menor a quilometragem, maior o valor. Por isso, o carro zero é o carro novo, zero de quilometragem. Cor. Até a cor é uma variável que pode entrar no parâmetro. Uma cor prata, como desse exemplo, vale muito mais um carro do que um carro que seja um amarelo ovo, um verde abacate ou um laranja beta-caroteno, não é? Uma cor prata vai fazer o carro ter maior valor. Então, gente, reparem, o procedimento do vendedor segue aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Há um parâmetro ou modelo ideal, observa-se, então, o objeto a ser avaliado e verifica-se o quanto esse objeto se aproxima ou se afasta desse objeto, desse modelo ideal. Quanto mais ele se aproxima, maior é o valor do objeto. Quanto mais ele se afasta, menor é o valor do objeto. Foi aqui o raciocínio do vendedor para precificar o seu automóvel. Isso tem outras situações, vocês vão ver, que mesmo variando a situação, o passo a passo mental é o mesmo. Então, uma avaliação institucional do MEC, quando o MEC vai avaliar universidades, tem um parâmetro, um conjunto de itens que compõem um modelo ideal do que seria uma instituição de ensino, seja ela uma faculdade, uma universidade, um centro universitário, e aí vai se observar o quanto essa instituição se aproxima ou se afasta. Por exemplo, se a instituição tem
os espaços de acessibilidade, seja rampas para outros andares, banheiros para cadeirantes, informações para as pessoas com deficiência visual e por aí vai. Então, só pegando um item aqui, que é acessibilidade, né? Conforme a instituição tem ou não tem, atende ou não atende, ela vai receber uma nota maior ou menor. Mas esse item, acessibilidade, consta no parâmetro que o MEC utiliza para julgar as instituições de ensino. Outro exemplo, certificação ISO 9000. Se determinada empresa possuir as características mínimas, né, os pré-requisitos mínimos, de acordo com o modelo ideal, ela será certificada. Se não, ela não será certificada. Acreditação hospitalar, a mesma coisa. Se o hospital possui os critérios, atende os critérios do que é considerado um modelo de gestão hospitalar, ele vai ter a acreditação. Se não, ele não receberá. Um outro exemplo, por mais estranho que pareça, mas a gente vai ver que segue o mesmo procedimento, inclusive do vendedor de carro, mas obviamente com maior complexidade, é o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos em tese, né? Porque o que a gente tem visto aí muitas vezes foge um pouco da regra. Mas por que eu digo Supremo Tribunal Federal? Porque, em tese, no mundo ideal, o Supremo, o ministro do Supremo, ele julgaria principalmente a partir da Constituição Federal. O STF, a razão de ser do STF é de guardião da Constituição Federal. Tanto é que o que os ministros julgam vai ser sempre o posicionamento de um ministro, sempre considerando se algo é constitucional ou inconstitucional. A grande referência é a Constituição Federal. Apesar de que, na prática, como que a gente tem visto hoje, eles seguem outros parâmetros, às vezes não muito republicanos, né? Mas o que interessa aqui para a gente no curso é que o procedimento mental é o mesmo. Existe um modelo ideal, no caso do STF, em tese, seria a Constituição Federal, e existe uma situação real. Quanto mais aquela situação se aproximar desse parâmetro, maior é a avaliação, positivamente. Quanto mais se afastar, menor é a avaliação. Então, gente, vamos pegar aqui um exemplo, mesmo quem da área de administração, ENAD referente à administração, mas mesmo quem não for da administração, se seguir o procedimento mental que a gente acabou de falar, vai poder responder a questão corretamente. Reparem só. Considerando-se a necessidade de se criar uma intensa colaboração entre todos os funcionários para atingir as metas estipuladas, o gerente do restaurante Paladar Exótico decidiu aplicar um plano de incentivo de grupo, por meio de bonificações à sua equipe de funcionários. Qual das alternativas representa adequadamente esse plano de incentivo de grupo? Então, vejam só. Nesse caso aqui, o gerente ele quer promover que a equipe trabalhe de maneira conjunta, coesa, certo? Cada um contribuindo para o trabalho do outro para ter um resultado melhor grupal. Então, é um incentivo de grupo. Esse, então, é o nosso padrão de referência. O nosso modelo ideal é justamente esse plano aqui, ó, plano de incentivo de grupo. É isso que esse gerente visa. A partir de ter esse modelo ideal, nosso padrão de referência, o plano de incentivo de grupo, nós vamos olhar as alternativas e ver aquela que melhor corresponde, ou seja, tenha maior valor para esse plano de incentivo de grupo. Reparem só. A. Incentivar o desempenho diferenciado dos diversos subgrupos componentes da equipe de funcionários. B. Promover a posição de supervisor do grupo, o funcionário que mais se destacar a realização de suas atividades. Vejam, até agora, né? No primeiro aqui, ó, incentivar o desempenho diferenciado dos diversos subgrupos. Será que isso ajuda num plano de incentivo de grupo? Desempenho diferenciado? No B, promover a posição de supervisor do grupo, o funcionário que mais se destacar na realização de suas atividades. De acordo com o nosso modelo ideal, será que isso daqui promove o incentivo de grupo? Quer dizer,
o funcionário que mais se destacar, então ele não está fazendo um trabalho de grupo. Lembrando que esse é o nosso padrão de referência, o plano de incentivo de grupo. C. Recompensar de forma diferenciada os funcionários com base na experiência deles. De novo, a gente tem que comparar com o nosso plano de incentivo de grupo. Será que isso se adequa? Essa alternativa? D. Recompensar o conjunto dos funcionários sempre que as metas esperadas do restaurante forem atingidas ou superadas. Olha, comparando agora com o plano de incentivo de grupo, o que vocês acham? Será que atende ou será que não? Recompensar o conjunto dos funcionários sempre que as metas esperadas do restaurante forem atingidas ou superadas. E, por último, recompensar os funcionários que se destacarem na superação de metas individuais. Superação de metas individuais. E a gente está querendo plano de incentivo de grupo. Será que corresponde? Bom, então qual seria a resposta correta neste caso? Levando em consideração o nosso modelo ideal ou padrão de referência? Quem respondeu a letra D, acertou. Veja, se você acertou, você compreendeu como é o processo de avaliar. Estabelece um padrão de referência, um modelo ideal, e a partir desse modelo ideal, você vai atribuir valor aos diferentes objetos. Nesse exemplo que a gente acabou de ver, aquela alternativa que tem o maior valor é justamente a letra D, porque corresponde ao plano de incentivo de grupo. Então, esse é um exemplo aqui de avaliação. Agora, olha só, um exemplo do Revalida 2017, uma prova objetiva. Tá? Aqui não, vamos ver aqui os detalhes, acho que ela está toda aqui, vamos lá. Mulher com 32 anos de idade, no 5º dia do puerpério de parto normal, retorna à maternidade com queixa de dor intensa em panturrilha esquerda. Nega febre ao exame físico, observam-se varizes em membros inferiores, bilateralmente, panturrilha esquerda empastada, com edema e aumento da temperatura local. Diante desse quadro, a conduta adequada é recomendar, vejam só, a conduta adequada. Quando se pede isso, qual é o que estaria mais adequado, você tem que ter um parâmetro e julgar de acordo com esse parâmetro. Portanto, você tem que ter o conhecimento prévio, mas você tem que utilizar a habilidade de avaliar para poder resolver essa questão. Quer dizer, conforme o caso, qual é a conduta mais apropriada. Ou seja, você vai ter que atribuir valor às diferentes opções. Tá? Que no caso aqui é a letra B. Então, reparem que todas essas seriam recomendações. Né? Alternativa A, internação, repouso no leito, manutenção dos membros inferiores elevados e calor local. A alternativa B, que é a correta, internação, repouso no leito, realização do exame de ultrassom com Doppler e terapia anticoagulante. E assim vai. Tá? Mas para responder isso, o aluno ou aluna tem que ter o parâmetro e julgar as opções ou atribuir valor de acordo com esse parâmetro. Então, um exemplo do Revalida, agora de 2017, foi o último Revalida realizado, que exige a operação mental de avaliar. Por último aqui, gente, nós temos aqui a operação de conceituar, definir. São duas operações, mas elas estão diretamente ligadas. Você só pode definir se você conceituar. Por isso que a gente trata elas aqui conjuntamente. Conceituar é a habilidade cognitiva de elaborar conceitos através da designação de propriedades ou características comuns de classes de seres, objetos ou entidades abstratas. Definir é a habilidade cognitiva de delimitar uma ideia ou objeto através da descrição de atributos, características ou qualidades próprias, de modo a indicar sua significação precisa e distingui-lo de outros. Isso, então, é definir. Então, reparem isso aqui, ó. O homem já pisou na Lua? Que tipo de juízo que a gente realiza quando responde essa questão? Talvez fique mais claro quando a gente mostra um outro tipo de questão. A eutanásia é algo correto? Comparem essas duas questões. A primeira é juízo de quê? E a segunda é juízo de quê? A resposta, qual a natureza? Ora, na segunda,
não cabe a gente falar de verdadeiro ou falso, né? É se é correto ou não. Então, se a eutanásia é algo correto, se deve ser feita ou não, se deve ser legalizada ou não, é uma questão de juízo de valor, é uma questão de valores. Já a primeira, se o homem pisou na Lua, não é uma questão de valor, é uma questão factual, um juízo de fato. Então, na primeira se encaixa verdadeiro ou falso, na segunda se encaixa correto ou errado, certo? A segunda é de natureza de valores, a primeira é de questão factual. Agora eu pergunto para vocês, essa questão aqui, ó, tomate é fruta ou legume? É uma questão factual ou uma questão de valor? Se você respondeu de valor, errou. Se você respondeu, por outro lado, que é uma questão de fato, como a do homem pisou na Lua, também errou. Porque não é nenhuma nem outra. Aqui é uma questão de conceito. Qual é o seu conceito de tomate? Qual é o seu conceito de legume? Qual é o seu conceito de fruta? Então, isso aqui é uma questão conceitual e não uma questão factual ou uma questão de valor. Vou trazer um exemplo para ficar claro isso. O conceito de saúde. Antigamente, qual era o conceito de saúde? A ausência de doença. Por muitas décadas, saúde era entendida dessa maneira. O conceito era ausência de doença. Mas hoje, qual é o conceito de saúde adotado pela maioria das profissões na área de saúde, inclusive em políticas públicas? Saúde é bem-estar bio, psico, social e, mais recentemente incorporado também, o espiritual. Então, saúde não é vista apenas como ausência de doença, mas, além de ausência de doença, também é bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Vejam, então, que o que mudou foi o conceito. E isso vai ter repercussões na vida prática das pessoas. Um outro exemplo muito pertinente para a gente ilustrar essa questão de conceitos. Talvez muitos de vocês tenham aprendido na escola que o nosso sistema solar tinha 9 planetas. Hoje vocês sabem que tem apenas 8. Plutão, que a gente aprendeu na escola, eu, pelo menos na minha época de escola, aprendi que era um planeta, foi excluído do clube, saiu do clube, a partir aí depois dos anos 2000. Por quê? Porque no início dos anos 2000, a Sociedade Internacional de Astronomia se reuniu e fez uma redefinição do conceito de planeta. E nessa nova conceituação, o Plutão não se encaixava, por isso que ele deixou de ser considerado planeta. Então, hoje, o nosso sistema solar é constituído apenas de 8 planetas. Plutão é considerado o que se chama de planeta anão. Então, veja, é uma questão conceitual. Não foi uma mudança factual, não caiu um meteoro, aconteceu alguma coisa em Plutão para que ele mudasse, mas também não é uma questão de valor, não é uma questão de juízo de valor. Aqui é uma questão de conceito, tanto o que eu falei da saúde, quanto o que eu estou falando do conceito de planeta. Então, referente a esse tipo de problema ou de questão, nós vamos muitas vezes ter que utilizar as habilidades cognitivas de conceituar e de definir. Vamos ver um exemplo aqui do exame da ordem unificado, que vai exigir a questão de conceituar, definir. Vejam só, a Constituição assegura, entre os direitos e garantias individuais, a inviolabilidade do domicílio, afirmando que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A. O conceito de casa é abrangente e inclui quarto de hotel? Repare, então, que é explicitado aqui, ó, o conceito de casa. B. O conceito de casa é abrangente, mas não inclui escritório de advocacia? C. A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas quando houver mandato judicial? D.
A prisão em quarto de hotel, obedecendo a mandato judicial, pode se dar no período noturno? Então, veja, o candidato aqui tem que ter uma noção do conceito de casa, mas tem que saber também raciocinar de acordo com esse conceito, para que possa avaliar as alternativas e chegar na alternativa correta, que no caso aqui é a letra A. Ok? Então, esse é um exemplo que envolve a habilidade de conceituar. Agora, um outro. Esse, uma questão de concurso para analista de relações públicas na segunda região. A respeito do conceito de Constituição, julgue o item. A ideia de Constituição em sentido substancial está ligada ao conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de disciplinar as interações e os controles recíprocos entre tais órgãos. Certo ou errado? O candidato, nesse concurso, tem que dominar o conceito de Constituição. Agora, vejam só o detalhe, em sentido substancial, tá? Então, o conceito de Constituição em sentido substancial, e a partir dessa noção, ele poder julgar se essa afirmação aqui está correta. Então, é uma questão que envolve um conteúdo que é de conceito, mas também a operação mental de conceituar e definir para que pudesse fazer o julgamento correto aqui. Bom, então, gente, caminhando aqui já para o final, a gente vê que existem algumas tendências, né, nas avaliações. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que as avaliações, atualmente, elas têm 3 pilares. O primeiro pilar são dos conteúdos programáticos, que nos concursos e processos seletivos, muitas vezes, vão estar explicitados no edital. Então, os conteúdos que estão lá no edital. Normalmente, isso, os candidatos têm uma noção boa. As avaliações também, muitas vezes, vão exigir uma relação com a realidade local e mundial, que aquele conhecimento seja avaliado na capacidade do aluno estabelecer relações ou associações com a realidade local, na qual ele vive, mas também com a realidade mais ampla, principalmente a mundial. Mas tem um terceiro pilar, que é fundamental nas avaliações, sobretudo as atuais, que esse é negligenciado pela maioria das instituições de ensino e, obviamente, pelos próprios candidatos e alunos, que é justamente das competências e habilidades cognitivas. Vocês acabaram de ver uma série de exemplos e que envolvem habilidades cognitivas e que a maioria dos alunos ou candidatos não aprendeu, nem na faculdade, muito menos na educação formal. Então, com base nisso, vamos ver aqui alguns exemplos, se vocês seriam capazes aqui de identificar qual é a operação mental. Ó, essa aqui é a prova de promotor de justiça substituto em 2017, questão 7. Policial militar, em patrulhamento de rotina, se depara com um perigoso assaltante, seu desafeto, que já havia cumprido pena por diversos roubos. Imediatamente, o policial dá voz de prisão ao indivíduo que, incontinente, inicia uma fuga. Nesse instante, o miliciano descarrega sua arma, efetuando disparos em direção do fugitivo, que é atingido pelas costas. 2 dias após o ocorrido, o perigoso assaltante entra em óbito em razão da lesão sofrida. A conduta do policial caracteriza ação em estrito cumprimento do dever local, lesão corporal seguida de morte, ação em legítima defesa, resistência seguida de morte ou homicídio qualificado? Bom, a resposta aqui envolve a habilidade de classificar. Reparem só, é dado a conduta do policial e as alternativas são possíveis categorias, ok? Vamos mais um exemplo aqui agora do Revalida, 2017. Vejam só, aqui eu não vou colocar todo o enunciado, porque o que interessa para a gente é reconhecer a estrutura. Essa é uma questão discursiva, vão ter vários itens, e a gente vai poder ver aqui exemplos de várias habilidades neles. Um homem com 43 anos de idade comparece a um ambulatório de cardiologia para iniciar seguimento por apresentar hipertensão arterial sistêmica. Ele relata que, e aí vem no texto informações referentes a sinais, sintomas daquele paciente. Então, aqui eu estou fazendo um corte e vou direto para o enunciado. Com base na história clínica e nos achados do exame físico do paciente,
Faça o que se pede nos itens a seguir. A. Identifique o diagnóstico sindrômico desse paciente. Olhem só, identifique o diagnóstico sindrômico desse paciente. Que tipo de operação mental seria necessária aqui? B. Cite, entre as informações acima, 3 critérios que caracterizam o diagnóstico. Qual, por sua vez, então, seria agora a informação? C. Descreva o principal conceito fisiopatológico envolvido no diagnóstico em questão. D. Descreva as condutas imediatas a serem tomadas. E E. Cite metas a serem atingidas pelo paciente com relação à pressão arterial, glicemia de jejum e colesterol LDL. Então, o que interessa para a gente é identificar quais são as operações mentais exigidas em cada um desses itens. Aqui não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão discursiva. Vocês estão vendo que tem 5 solicitações diferentes aqui. Então, em relação à letra A, identifique o diagnóstico sindrômico desse paciente. O que nós temos? Interpretar e classificar. Por quê? Interpretar é atribuir significado. Mas, para dar o diagnóstico, dizer qual é o diagnóstico, a síndrome ali que se apresenta, ele está, então, fazendo uma classificação. Ele vai categorizar aquele caso ali relatado, do paciente de 43 anos. Mas, para fazer essa classificação, ele tem que atribuir significado nos elementos, tanto nos sinais quanto nos sintomas. E aí o conjunto disso é que ele vai apontar uma categoria. Então, antes ele precisa fazer uma interpretação. Letra B. Cite entre as informações acima 3 critérios que caracterizam um diagnóstico. Ora, 3 critérios vão ser critérios classificatórios. Tá? Então, a habilidade de classificar. Descreva o principal conceito fisiopatológico envolvido no diagnóstico em questão. Aqui envolve tanto interpretar quanto classificar também, porque é o processo de dar o diagnóstico similar ao item A. Apesar de falar descreva o principal conceito, aqui tem um sentido do que está envolvendo o diagnóstico. Tá? Descreva as condutas imediatas a serem tomadas. Nós temos aqui avaliar, apesar de ter o verbo descrever, ele, na verdade, aqui não é o principal. Porque as condutas, o que está pedindo mesmo é as condutas imediatas a serem tomadas. Então, para saber isso, o aluno tem que avaliar o caso e ver aquilo que é mais indicado, conforme a gente até viu num outro exemplo do Enádio para psicologia. E como ele quer um certo efeito tem que ter uma causa, que é a intervenção. Então, se tem a habilidade de explicar. Agora, o último, cite as metas a serem atingidas pelo paciente. Aqui envolve avaliar. Porque, olha, cite as metas a serem atingidas pelo paciente com relação à pressão arterial, glicemia de jejum e colesterol LDL, faz menção a que o aluno tem que ter certo parâmetro, aquele modelo ideal. Então, vai envolver a habilidade de avaliar. Ok? Por aí vocês começam a ter uma ideia. Então, com base nisso que a gente viu, a gente pode falar um pouquinho da estrutura das provas. De uma forma geral, as provas vão ter 3 componentes básicos. O primeiro deles é o texto base, que traz as informações, as estratégias de contextualização, os textos verbais e não verbais, a situação-problema. O texto base, então, é quando tem um caso, como a gente viu aqui em várias questões dessas. Ou essa que a gente acabou de ver também. O enunciado é outra parte de qualquer questão de prova. É a instrução a ser realizada. Então, traz as orientações expressivas, tá? O que está sendo solicitado. E, por último, as respostas. Nas questões objetivas são as alternativas de respostas. E nas questões discursivas são a resposta padrão que o candidato deve apresentar. Tá? Mas essa estrutura normalmente vai estar sempre presente. Um texto base que traz as informações, são dadas informações para o candidato ou aluno. Um enunciado, que é onde se solicita o que o aluno tem que fazer ou resolver. E as respostas. Se, no caso, é uma questão objetiva que já traz as respostas, né, como alternativas, então elas são explicitadas, ou se não é uma questão objetiva e sim discursiva, as respostas não são dadas nem como alternativas, e aí tem como
referencial às respostas padrão, que serve inclusive para correções, tá? Essa então é a estrutura que você deve identificar em qualquer questão de prova. Bom, concursos então, gente. Essa estrutura prevalece, que a gente acabou de ver das questões de prova, na maioria das provas para concursos. Atualmente são milhões de candidatos concorrendo no Brasil. Hoje considera-se o nível de competitividade muito maior. A gente já tinha chamado a atenção para isso. Por que hoje considera-se a competitividade maior? Há mais candidatos por vaga do que em décadas passadas, o conteúdo está mais extenso e profundo, o modelo de provas baseia-se em situações-problema, como a gente também teve a oportunidade de ver. E a resolução de questões exige conhecimento mais habilidades cognitivas. Esse é, então, o ponto que a gente tem dado aí maior ênfase. Agora, um obstáculo. Diante dessa realidade, um obstáculo extra é que a maioria de nós não aprendeu as habilidades cognitivas de maneira consciente e sistematizada. Então, caso você pretenda concorrer a uma vaga no serviço público ou de outro processo seletivo, busque uma certificação ou habilitação, eu pergunto para vocês, vocês sabem diferenciar as habilidades cognitivas uma das outras? Sabe executar o passo a passo mental de cada uma delas? Sabe quando utilizá-las para responder questões de prova? Era isso que eu queria abrir o curso com vocês, pessoal. Essa que era a ideia, então, para promover uma reflexão inicial. Vocês, aqui, só para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente tem feito com a Fundação Bradesco, Colégio Militar, Escola Pública, essa é a Silvia Muradass, que faz parte da minha equipe, Instituto Ayrton Senna, Receita Federal, esses são alguns exemplos aí do trabalho que a gente tem feito. Bom, esses aqui vocês já conhecem, né? Mas eu queria saber, então essa era a ideia de dar uma panorâmica para vocês, tá? Queria saber se vocês têm alguma pergunta daquilo que foi feito. Vocês têm essa semana aí o material para leitura, onde vai abordar um pouquinho sobre avaliações, sobre os conteúdos, os tipos de conteúdos que caem nessas avaliações, e aí sim as habilidades cognitivas, dando uma introdução geral sobre as habilidades cognitivas como um todo. A partir da semana que vem, vocês vão começar a ver aí as habilidades mais específicas. Nós vamos ver na semana que vem analisar, comparar e classificar, tá? Onde vocês vão ter um material direcionado para essas operações mentais. Pessoal, ficou alguma dúvida, algum questionamento? Isso depois vai estar disponível também, vocês podem consultar, mas no material das apostilas vocês têm com muito mais detalhes. Ok? Se não, temos uma pergunta aqui. Espera aí. Opa, estou aqui sofrendo com... Vamos ver aqui. Isso. A Daniela aqui está falando, né? Foi excelente, agora é só estudar. Isso mesmo, Daniela. Agora é a mão na massa, né? Ou o cérebro na massa. Tem que pegar o material, estudar. Essa que é a ideia mesmo, tá? Deixa eu aqui interromper o compartilhamento e apareço aqui para vocês de novo. Então, é isso mesmo. Agora é com vocês. Estudem bem esse material, aproveitem a apostila. E aí a gente vai ter a oportunidade semana que vem de conversar novamente e aí já ir aprofundando e também tirar dúvidas para vocês, tá bom? Ok? Pessoal, então boa noite, até a semana que vem, tá? Um ótimo final de semana e um ótimo início de semana que vem também, tá bom? Foi uma satisfação, um abraço a todos e até lá.